apenas de uma necessidade de pregar ou ensinar alguma coisa para alguém, os homens. Não. Esse tema, ele não nasceu de apenas um estudo bíblico, ou de um princípio tirado da Bíblia, para poder ministrar a vida de alguém. Realmente ele faz parte da minha vida, da minha experiência de vida, desde quando eu sou criança, até esses dias atuais. Inclusive, recentemente, esse tema, ele fez parte da minha vida, e eu tive que tratar com ele, seriamente. Seriamente. O tema que nós vamos tratar, eu intitulei como Meninos Ameaçados, Homens Intimidados. Meninos ameaçados, homens intimidados. E o que nós queremos dizer muitas vezes quando a gente diz que alguém é imaturo? Às vezes a gente usa muito essa expressão e ouve muito falar sobre isso. É que fulano é imaturo, ciclano é imaturo. O que quer dizer quando nós dizemos que alguém é imaturo? Eu creio que talvez o que nós estaríamos querendo dizer é que ele age como uma criança, sim ou não? No caso de um homem, age como um menino. Por isso nós dizemos que ele é imaturo. Eu pensava, e talvez você também, que quando a gente cresce à idade adulta, os comportamentos infantis, os comportamentos de criança, eles vão desaparecendo automaticamente em nossas vidas. Pelo menos é isso que a gente espera, que a gente entende. Mas esses anos todos, tratando com pessoas e comigo mesmo, eu descobri que não é assim. Que ao longo do meu ministério, vi muitas pessoas, homens e mulheres, adultas, com comportamentos caracteristicamente infantis, de criança. Quando eu estava estudando isso, e me veio isso, e eu comecei a olhar para mim mesmo, eu comecei a dar uma olhada, uma pesquisada, eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, um psicólogo famoso escreveu um artigo muito bom, com o título O Menino é o Pai do Homem. Ele se chama William Wordsworth. O menino é o pai do homem. Inclusive, até Machado de Assis escreveu uma crônica no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e talvez muitos de vocês tenham lido na escola, né? Machado de Assis, ele usa essa expressão, e ele, nessas crônicas, ele fala muito sobre isso, né? Brás Cubas era um homem que tinha atitudes de menino, a travessura de menino. E o menino, na vida do homem, e aí é onde eu quero chegar com você, são inseparáveis. Você que está aqui não pode se separar do menino que você foi. E o menino na vida do homem pode ser um fator determinante para o que ele é, o que ele faz, o que ele sente e o que ele pensa. É possível que o menino que você foi pode impedir que você alcance o potencial de homem que Deus tem para a sua vida. E isso não é psicologia. E eu vou provar para você. Não é psicologia. Tomara que fosse. Porque se fosse psicologia, nós poderíamos descartar. Mas eu estou aqui falando de uma realidade na minha própria vida. E não tenho nem medo, nem vergonha de dizer isso. Que até mesmo recentemente eu tive que brigar com esse menino. E eu tive que tratar com ele, porque ele estava começando a atrapalhar a minha vida. Nossa raiz mais profunda, as raízes mais profundas em nossas vidas, vem daquele garoto alegre, correndo, jogando bola na rua, com os amigos, ou vem daquele garoto maltratado dentro de casa, sem pai,
sem amor, sem ajuda, sem carinho, sem conselho, sem apoio. Da menina amada ou brutalizada, quem sabe até abusada. E isso está muito em moda. Se está lutando muito, porque se descobriu que há muito mais meninas, mulheres, que foram meninas abusadas no nosso país, muito mais do que muitos imaginam, e estão vivendo muitos problemas por causa disso. Mas o que não sabem é que existem muitos homens adultos, jovens, adolescentes, que estão sofrendo muito, estão cheios de temores, estão cheios de lutas, estão com medo, com temores, estão deprimidos por causa do menino que foram. Somos filhos da criança que fomos. Essa ideia, como eu disse, inspirou Machado de Assis e inspirou uma escritora. E eu descobri numa revista Veja que ela escreveu esse título. Eu esqueci de anotar o nome dela, mas eu já usei alguns artigos dela. Ela é cristã. Ela disse: somos filhos da criança que somos. E há relatos ou pesquisas de muita gente famosa. Se você olhar na internet, você vai descobrir isso. Muita gente famosa, homens e mulheres, gente que tiveram suas vidas conturbadas e cortadas e destruídas prematuramente por causa das suas experiências quando criança. Por exemplo, Jimi Hendrix. Se você ler sobre Jimi Hendrix, você vai descobrir que ele morreu jovem, e a vida dele, a biografia dele fala de uma infância e um relacionamento com o pai terrivelmente conturbado. Jim Morrison, eu estou falando de gente um pouco antiga, então vou falar de alguém mais novo aí. Por exemplo, Amy Winehouse tinha uma relação com o pai quando criança tremendamente difícil. Sabe outra pessoa que tinha uma relação com o pai terrivelmente difícil? A Madonna. Tremendamente difícil. Sofreu muito, sofreu abuso, sofreram palavras duras, agressões na infância, na adolescência, quando eram meninos, quando eram meninas. Por exemplo, Janis Joplin. Bom, os novos não conhecem muito, mas os antigos sabem do que eu estou falando. Morreu com 20 e poucos anos. Quem mais? E outros mais que você pode procurar e você vai descobrir. Por exemplo, Jim Morrison, que foi famosíssimo. As suas músicas cantavam sobre matar o pai e ter relações sexuais com a mãe. Há tantas biografias, você pode procurar na internet, você vai encontrar tantas biografias. Aquele que morreu, que era não era da U2, era dessa banda famosa e aquele inglês que morreu afogado no seu próprio vômito. Kurt Cobain. Esse morreu também. Esse também, rapaz, tinha muitos problemas com o pai e sofreu muito na sua infância. Há tantas biografias assim que chega a ser impressionante a coincidência entre elas, essas biografias trágicas, traumáticas, de gente revoltada, de gente que se destruiu, que se aniquilou a si mesmo, com as suas experiências quando criança e quando adolescente. Na palavra de Deus, nós descobrimos que isso não é algo novo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, claramente sobre isso, em sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Isso é um bom sinal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino,
pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás as coisas de menino. O interessante é que o que Paulo está explicando aqui não é que apenas na sua experiência de transição ao crescimento isso passou automaticamente, não. O que ele está, a palavra usada aí, e é muito importante nós entendermos isso, a palavra usada para deixar é a palavra cartageu. E essa palavra significa deixar de lado, descartar, deixar inoperante, inativo, se livrar. Não é algo que acontece automaticamente. É algo que eu preciso tratar, que eu preciso descartar, que eu preciso deixar de lado, que eu preciso deixar inoperante, inativo e me livrar da minha vida. Não é algo que vai acontecer automaticamente. Paulo deixa claro isso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, cartageu, deixei para trás as coisas de menino. Já não falo como menino, já não penso como menino, já não raciocino, já não atuo como menino. Onde e como ocorre a intervenção do menino na vida do homem? Isso é muito prático, porque agora que nós entramos na palavra de Deus, ninguém pode dizer que eu estou falando algo psicológico aqui. Isso é prático, isso é muito prático. Quando nós estamos em público, somos alguém muito controlados, muito corretos, muito equilibrados. Mas quando não estamos, nos nossos contatos superficiais, somos pessoas razoáveis, maduras, tratamos bem. Mas quando estamos nos relacionamentos íntimos, no casamento, no matrimônio, em casa, nos relacionamentos mais próximos, nas amizades, na igreja, onde os relacionamentos são mais próximos e constantes, e onde se exige mais intimidade, onde deve existir transparência, há outro tipo de comportamento, e na prática é disso que nós estamos falando, e isso acontece muito mais do que você imagina, e nós estamos diante de Deus hoje para sermos transparentes. Amém. É impressionante como a homens, eu vou me dirigir a homens, porque não é um evento para homens, não é mulheres, então vou me dirigir aos homens. Há muito mais homens fazendo isso do que vocês imaginam. Estão na igreja, são lindos, todo mundo ama, são equilibrados, são bonzinhos, são lindos, são excelentes, mas em casa, mas nos relacionamentos, fora, nos relacionamentos íntimos, o marido passa o dia inteiro fora de casa. Quando já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo. Eu não posso, irmãos, estar aqui dando uma de sabido e dizer que nada disso aconteceu comigo. Eu estou dizendo que isso é resultado de minha própria experiência também. Passo o dia inteiro pensando na esposa, na mulher, de chegar em casa. Hoje eu vou chegar em casa, vou fazer acontecer, né? Minha esposa vou dizer um monte de coisa linda para ela, vou falar que eu fiquei com saudade, Chega em casa, atravessa a porta, parece que entra né? Já não fala mais nada, já não quer saber, vai para a televisão e já muda o comportamento. Isso acontece muito mais do que você pode imaginar. Homens que não conseguem compartilhar amor, afeto às pessoas mais íntimas. O fazem na igreja, com os irmãos e até com as irmãs. Mas não em casa. Não com as pessoas mais íntimas, principalmente aquelas que estão mais perto de esposa e filhos. O que acontece? O
que acontece é que na minha infância, lemas infantis ainda estão dominando a minha vida. Há lemas infantis que estão fazendo parte da minha vida ainda. Você sabe o que é um lema, né? É algo que dirige a minha vida, algo que orienta a minha vida. E talvez um deles seria: faz as coisas direito, senão você vai apanhar. Você não faz nada direito. Isso é um lema que pode se tornar parte da nossa vida. Quando pais criticam e nunca elogiam, criticam os erros, mas nunca elogiam os acertos e as coisas bem feitas. Eles estão criando lemas na vida dos seus filhos. E infelizmente muitos de nós, ao invés de vivermos sob a liberdade do Espírito, vivemos dominados e escravizados por esses lemas que nortearam nossa vida quando nós éramos crianças, meninos. Ou simplesmente quando você tinha um pai que te ignorava, não te falava nada, não te dizia nada quando você esperava, e houve um vácuo, uma ausência, um espaço vazio muito grande. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então ele está dizendo, se nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos dominados e orientados pelo Espírito Santo. Mas infelizmente muitos de nós, homens, vivemos dominados e orientados em nossas vidas por esses lemas infantis. E ou é o Espírito Santo que controla a nossa vida, ou é algum lema da nossa infância, do menino que foi rejeitado, foi abandonado, ou foi deixado, ou se você perdeu o pai quando era garoto, isso gera no menino uma insegurança, porque para ele o pai não morreu, para ele o pai me deixou, me abandonou, foi embora. Nós estamos tratando com uma senhora que trabalha em nossa casa, que o marido foi para o Nordeste visitar a mãe e ficou por lá. Foi fazer uma visita para a mãe que não estava bem, ficou por lá e deixou um filho de 10 anos de idade em casa. E lá arrumou outra mulher e o menino todos os dias chora. Porque o pai o abandonou, o pai o deixou. Então, ou é o Espírito Santo que controla a minha vida, ou é algum lema do passado. Muitos pais o fazem, tendem a exigir a perfeição dos seus filhos. E acaba criando na criança um pensamento de que você só será amado se fizer bem as coisas. Se falhar, será rejeitado e será criticado. E muitos homens vivem assim, com medo. Porque se eu falhar, e se eu não fizer bem as coisas, vou ser criticado e vou ser rejeitado. Essa situação é que resulta nos chamados complexos. Por isso muitos homens recuam, se escondem, fogem dos conflitos, das crises, dos debates, das discussões, porque é melhor correr, fugir. As pessoas que fazem, eu descobri, eu entendi enquanto eu pensava sobre isso, que as pessoas que fazem as coisas erradas, geralmente elas fazem as coisas erradas para conquistar algo. Elas fazem isso porque isso revela um sentimento de que de outra maneira, não seriam capazes de fazê-lo, de alcançar, não conseguiria alcançar algo. E por isso, fazem as coisas de maneira errada, para trazer a sensação de que conquistaram algo, de que alcançaram algo. Outro lema de infância é: homem não chora. Quando eu era garoto, meu pai trabalhava de noite.
E ele chegava de manhã, sempre no mesmo trem. Ele vinha de trem. E nós nos encontrávamos no meio do caminho. Eu ia indo para a escola, ele vinha vindo para casa, para dormir, sempre 7 horas da manhã. E eu corria, quando via meu pai vindo, corria, eu abraçava e beijava. E sempre estava com os amigos, a gente tinha sempre um grupo juntos para a escola, a gente andava muito para ir para a escola. E quando um dia eu corri para abraçar e beijar meu pai falou assim: chega, você já é homem, homem não beija homem. E vocês não sabem o que aquilo causou na minha vida. Criou em mim uma barreira que na minha vida toda, eu não consegui mais beijar meu pai. Eu só consegui beijar meu pai quando o Senhor me curou. Já quando eu tinha mais de 30 anos de idade, eu não conseguia. Aliás, não conseguia beijar homem nenhum, né? Por quê? Porque dizer assim, beijar homem, dá medo, né? Mas na verdade a palavra de Deus fala sobre o ósculo, que a palavra ósculo significa beijo santo, né? E não existe nada de errado nem feminino nisso, mas alguém criou na cultura, principalmente na nossa cultura, essa ideia, esse lema de que homem não chora, homem não beija homem, homem não chora. Se você chorar, vou te fazer chorar de verdade. Talvez você tenha ouvido muito isso. Você quer chorar? Quer chorar que nem uma menina? Então eu vou fazer você chorar de verdade. Pá! Entende? E que triste isso. Por causa desses lemas, muitos de nós hoje temos sérios problemas para demonstrar, né? Demonstrar nossas emoções, porque dá impressão de fraqueza. Dá impressão de fraqueza, né? Homem não beija homem, homem não chora, homem não se emociona. Bom, se emociona no futebol, né? Mas em casa, na igreja, a Bíblia diz lá em João 11:35, um dos menores versículos da Bíblia, e talvez o primeiro que eu aprendi de cor quando era criancinha foi: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou quando esteve diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante de Jerusalém quando viu o sofrimento do povo, o povo perdido. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se angustiou. Jesus manifestou suas emoções. Jesus demonstrou suas emoções. E nós andamos escondendo o que acontece conosco, nossos problemas, nossas dificuldades. Não queremos que ninguém saiba. Isso é muito mais do que orgulho. Isso é uma fraqueza em não querer demonstrar emoções. Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 33, 35, disse assim, Marcos 14, 33, 35, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Aqui diz que Jesus estava muito aflito, estava angustiado, estava profundamente triste, numa tristeza mortal. E Jesus, irmãos, foi buscar ajuda, foi buscar companheirismo. Ele foi com seus discípulos, ele pediu a presença deles, ele pediu a ajuda deles. O lema infantil é que manifestar emoções é algo feminino. E Deus nos criou, Deus criou a mim e você com emoções, tanto o homem como a mulher. E dizer, o homem é mais racional, e a mulher é mais emocional, isso é história para boi dormir. Isso é para justificar uma cultura que nós temos, terrivelmente machista, de lemas nos quais nós fomos criados, que diz que corrigir o menino porque ele está tendo emoções, porque ele está chorando.
E há homens que é muito difícil para eles chorar. Há homens que são chorões, mas há outros que dificilmente choram. Esse pequeno, mas poderoso versículo, Jesus chorou, deveria sarar nossa alma. Deveria sarar nossa alma. Fico imaginando o nosso Senhor Jesus chorando diante de todos, diante dos seus discípulos. Ele chorou. Jesus manifestou suas emoções. Jesus estava aflito, doía. Ele correu para os discípulos: me ajudem, fiquem comigo, eu preciso de vocês. E nós, irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós corremos, nós nos escondemos como um menino assustado de todos e de tudo, porque estamos passando problemas, estamos sofrendo dificuldades, estamos com medo. Como é difícil para nós mostrar o que estamos sentindo, o que estamos vivendo em casa. Como é difícil para nós compartilharmos nossas frustrações, decepções e outros sentimentos. Com isso, nós guardamos e perdemos a oportunidade da cura. As mulheres querem ajuda para os problemas do matrimônio, mas muitos homens insistem que ninguém deve saber, que ninguém tem nada com isso. Mais do que orgulho, é medo. São barreiras. As mulheres dizem: vamos procurar ajuda, vamos procurar ajuda. Não, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não quero saber disso, ninguém tem que saber disso, isso é um problema nosso. E os problemas continuam e se perde a oportunidade de cura. Por quê? Porque não compartilhamos com alguém o que sentimos, o que está nos fazendo sofrer, o que nos está provocando dor, medo, temor, frustração. Olha, Jesus disse no versículo 14 a 34, vamos ver o nosso Senhor. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo, não pode vigiar comigo nem por uma hora. Jesus estava pedindo ajuda, Jesus estava pedindo companheirismo, alguém que estivesse com ele naquele momento de dor e de sofrimento. E ele era o Senhor, e se ele precisou na sua alma humana, ele precisou de ajuda, ele precisou de companheirismo, ele precisou compartilhar sua dor e sua frustração. Ele chorou, ele sofreu, quanto mais nós. Sabe uma coisa que mais me deixa com bravo? Eu nem respondo, porque eu prefiro não responder. Quando alguém vem: apóstolo, eu passei por uma tribulação, eu quase morri, minha vida, eu quase me matei, me suicidei, que também tirei da ponte, mas eu não te liguei, não falei nada, porque eu não queria te dar trabalho. É sempre a mesma história. São sempre as mesmas desculpas. Pensei em te ligar, mas eu não queria te dar trabalho. Não sei se é o tipo de trabalho que a gente quer. É o tipo de trabalho que a gente precisa, que Deus nos chamou para ter, para fazer. E aí, quando a casa cai, é que vem: me ajuda, mas já caiu tudo. A coisa já acabou. Jesus não só demonstrou as suas aflições, suas dores, mas também demonstrou seu amor. Havia um discípulo que sempre estava no seu ombro, encostado, com a cabeça no seu ombro. Isso é afeto, isso é carinho, isso não é feminilidade, não. Isso é afeto, é amor. Jesus pediu ajuda. Ele não enfrentou tudo sozinho, ele não queria. Ele não enfrentou tudo sozinho. Ele não teve medo de mostrar fraqueza, não teve medo de demonstrar debilidade. Ele trouxe companheiros para compartilhar, para ajudá-lo num momento difícil. Tudo isso se chama humildade. Humildade. Precisamos ser curados para a humildade. Jesus, irmãos, é nosso exemplo. Sabe qual é o problema? Sabe qual a dificuldade que nós temos? É de compreender certas diferenças, certas coisas. Nós
não sabemos diferenciar aceitação e aprovação. Aceitação é uma coisa, aprovação é outra. O grande problema é que leva muitos homens a não tratar os problemas com seus filhos hoje. E eu vejo como os pais hoje são, e eu vou usar uma expressão, me perdoa, desde já continue me amando, mas uma atitude banana com seus filhos. Hoje tem filhos que fazem o que querem com seus pais. Gritam, ameaçam, respondem, desobedecem, ordenam. Não tratam os problemas dos filhos porque não sabem a diferença entre aceitação e aprovação. A minha filha, uma vez eu tratei com ela duramente. E eu lhe disse, eu a corrigi, a castiguei e disse: filha, não aprovo o que você fez. Castigo você, mas eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E eu disse para ela: se eu perceber que eu estou perdendo você, eu deixo tudo que eu estou fazendo, porque você é mais importante para mim que a igreja, que os irmãos, que o ministério. Você é mais importante para mim. Eu deixo tudo e vou cuidar de você. Eu a castiguei, eu a corrigi, não aprovei o que ela fez, mas eu não deixei ela pensar que eu a estava rejeitando pelo que ela fez. Entendem, irmãos, a diferença? Confundimos desaprovação com desprezo. Devemos crer que nós podemos ser desaprovados, mas isso não quer dizer que nós estejamos sendo desprezados. E aí é o que acontece muito na igreja. Você chama a atenção do irmão, você corrige ele, e ele vai embora. Ele diz: me desprezaram, me rejeitaram, me trataram mal. Foi isso que aconteceu, irmão. Apenas desaprovaram uma ação tua, uma atitude tua. Trataram de corrigir uma atitude tua, mas como você tem um menino ainda na sua vida, apesar da idade que tem, ainda tem um menino ainda que não aceita. Eita. O menino reage como se fosse desprezo. Não foi desprezo, foi uma desaprovação da sua atitude, do seu comportamento, do seu erro, da sua falha. Me rejeitaram, me abandonaram, me deixaram de lado, me excluíram. Não vou mais na igreja. Não vou em igreja nenhuma. Todo mundo é igual. Menino é o lema, atitude da criança, exatamente. A criança que vai para o canto fazer bico, que não aceita a correção. Confundem desaprovação com desprezo. Essa confusão faz com que os pais hoje tenham medo de corrigir seus filhos. E a falta de correção tem afetado o caráter dos jovens, dos meninos. Tem afetado o caráter, a falta de correção. Não tem correção. Estão dizendo para nós: não corrige, você corrigir, você vai ser preso. Não querem que. Por isso nós temos uma geração terrível. Eu vejo umas crianças, irmãos, a gente viaja muito nos aeroportos de todos os lados. A gente vê umas coisas. As crianças gritando. Esses dias tem uma criança gritando com a mãe e o pai, os dois, no supermercado. Porque ela queria alguma coisa que ele, não sei se eles não pegaram, eu não sei que problema foi. Eu sei que ela gritava, ela chutava um, chutava o outro, e dizia: não, filhinho, não faz isso, meu amor. Eu já estava com uma vontade de dar-lhe uma bolachada. Nunca meu filho levantou a mão para mim. Uma vez só. Porque eles sempre vão tentar. Porque é parte da criança. Uma vez. E nunca mais. Uma vez tentaram gritar comigo. Nunca mais gritaram. Entende? E eu não sou de uma geração tão antiga assim. Os meus filhos não me envergonham. Ao contrário. As pessoas dizem: seus filhos são muito educados. Eu digo: obrigado. Fui eu. Sim ou não? Sim. Quando alguém diz: esse menino é muito educado, não está elogiando o menino, está elogiando o pai.
Sim ou não? Esse menino é muito educado, ele respeita as pessoas mais velhas. Do jeito tinha um menino aí chamando, às vezes eu tenho vontade de chamar algumas vezes assim, ô Rubinho, fala, Rubinho, irmão, eu tenho o dobro da sua idade, toma cuidado, né? Meu pai tinha umas coisas que parecem ser duras, mas meu pai, por exemplo, ele não deixava a gente ficar no meio das conversas de adulto quando chegava a gente em casa, né? Para fora. A gente ficava no nosso lugar. Então, principalmente quando tratava problema da igreja, a gente nunca sabia o que estava acontecendo, graças a Deus. Agora está cheio de meninos revoltados aí, porque os pais sentam à mesa, ou saem da igreja no carro e vão metendo o pau no pastor, na igreja, falando mal, e o menino e a menina estão atrás ouvindo. E está formando um lema na vida desse menino e dessa menina: a igreja é ruim, o pastor é falso, os irmãos são falsos. Diga alguma coisa, irmão. O medo que os pais têm de que os seus filhos vão sentir desprezo ou rechaço porque estão sendo corrigidos, isso é lenda, irmão. Quero dizer para você, pai, que o seu filho está pedindo para você limites, ele está pedindo para você correção, ele está pedindo que você corrija, e se você não o fizer, você está falhando com ele, e está criando um lema na vida dele, dizendo: você pode fazer o que você quiser, ninguém deve te corrigir. Aí você vai para o trabalho, para outro lugar. Por isso tem cheio de homens que não param em emprego, não param em trabalho, porque não aceitam a correção, não aceitam que eles corrigem, não aceitam que eles chamem atenção, eles vão embora. Sentimentos do menino no homem. Em 1 Coríntios capítulo... Você pensa que a Bíblia não fala sobre isso? Vai ver lá. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Depois você não vai dizer: apóstolo pregou algo psicológico. Não é nada de psicológico aqui, irmão. É uma realidade, sim ou não? Muito prática. Irmãos, Paulo diz, 1 Coríntios 3, de 1 a 2: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Outra versão diz: como meninos em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. E está falando aos irmãos. Não está falando uma criança. Seria ilógico eu chegar aqui com um grupo de crianças de 2 anos de idade, cheio aqui, e dizer assim: irmãos, eu não vou falar a vocês como carnais, nem... Uma criança de 2 anos vai entender o que eu estou falando? Não. Ele está falando a gente adulta. Está falando com criança. Porque a palavra que ele usa aqui, a palavra que ele usa para criança aqui, é a palavra grega nephios. Nephios, que se refere a uma criança pequena, que ainda não sabe falar, completamente imatura, com menos de 2 anos de idade. Ele usa a mesma palavra, nephios, em outra passagem, em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, Hebreus capítulo 5, para que vocês saibam que a Bíblia fala sobre isso. Quanto a isso, temos que dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Paulo era bravo. De fato, embora a essa altura já deviam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, ainda é menino, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Outra vez, o autor de Hebreus vem dizer assim: vocês são adultos, mas ainda estamos tratando vocês com uma madeirinha, leitinho, porque embora já sejam adultos, já deveriam ser mestres pela experiência de vida e pelo aprendizado, ainda estão atuando como crianças. Comportamentos, atitudes infantis. A principal característica da criança, irmãos, é o egocentrismo. É a principal característica da criança. A criança,
ela é egoísta e ela tem uma incapacidade de esperar alguma coisa. Sim ou não? Por isso a criança bate o pé, grita, pula. Porque a criança quer tudo rápido, tudo imediatamente. Não quer esperar. Ela não pode esperar, ela é egoísta, ela quer tudo, ela tem dificuldade em repartir. E ela vive, e ela depende totalmente dos seus sentimentos. Totalmente. Os sentimentos dirigem a sua vida. E os sentimentos não deveriam dominar as nossas vidas. Nós temos sentimentos. Os sentimentos muitas vezes vão fazer parte de nós. Nós vamos chorar. Eu, por exemplo, nessas Olimpíadas umas 3 vezes eu chorei. Eu chorei. As lágrimas desceram, eu chorei. De emoção. Aí, quando eu faço isso, eu sempre penso, meu Deus, eu estou chorando com isso. Aí vou lá na igreja, no louvor, na adoração, eu não choro. Com Deus, eu não choro. Por que será? O que acontece comigo? Então eu começo a exigir de mim mesmo emoção diante do meu Deus, né? Aí, os sentimentos são importantes, eles fazem parte de nós, nós fomos criados com sentimentos, mas os sentimentos não podem dominar nossa vida. Não podem dominar nossa vida, descontrolar-nos totalmente. Os sentimentos no controle total são um problema. Os sentimentos no controle é um problema, seja para o bem, seja para o mal. Um descontrole, os sentimentos dominando e controlando a nossa vida, nos destrói completamente. Assim, como se diz que se alguém é maturo, também se diz que alguém é emocional demais. Quando uma pessoa se deixa levar pelas emoções. É diferente expressar emoção. Expressar emoção é uma coisa, ser dominado pela emoção é outra. Completamente diferente. Ser dominado pela emoção é outra. É também importante notar aqui que Paulo diz que a vida carnal, ela não é só falta de espiritualidade, ela é falta de imaturidade, ou melhor, ela é falta de maturidade, perdão. A vida carnal é falta de maturidade, isso é, quando o menino domina a minha vida, e esses lemas infantis dominam a minha vida, eu sou imaturo. Eu sou imaturo. A imaturidade e a falta de espiritualidade, isso é, a carnalidade, caminham juntas. Muitos jovens, por isso, aqui vem, levanta a mão, adora o pulo, e outros lugares, terrível. Eu me lembro dessa história que eu nunca esqueço, é verídica, do aniversário do pastor, e aí o pastor era um homem já de certa, né, era um homem já adulto, bastante adulto, e era aniversário dele, e a igreja comprou um presente para dar para o pastor, chamaram a irmã mais velhinha da igreja para trazer o presente para o pastor. Aí chamaram a esposa do pastor, os dois estavam lá assim, né? Aí ele pôs a mão no ombro dela, que lindo, tudo. Aí a irmã começou a orar, começou a orar e dizer assim, Senhor, e tinha algumas outras pessoas ao redor, e assim, Senhor, abençoa o anjo da igreja, e a esposa disse, e o demônio lá de casa. O anjo da igreja e o demônio lá de casa. Outra diferença que as pessoas não entendem é a diferença entre doer e machucar. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença entre algo que nos dói e algo que nos machuca. Sabia disso? Essa confusão é o que muitos fazem. Muitos não corrigem seus filhos porque creem que vão machucá-los. Mas nem sempre doer é machucar. Pergunta aos meus filhos. Quando eu pegava para corrigir. Irmã, era alegre. Era alegre. O traseirinho ficava vermelho. Assim, os bichinhos pulavam. Mas nunca doeu. Porque correção tem que doer. Né, pai? Né, mãe? Não é pegar o chinelo e dar em cima da fralda da criança, a criança olha para você. Tem que doer. Por isso existe um lugar. Não se bate na cabeça, não se puxa a orelha, não se dá. Isso é falta de paciência, isso é agressão. Isso machuca. Sabia que isso machuca? Dá na cabeça, dá tapa. Isso machuca. Agora ir lá naquele traseirinho cheio de carne.
que não tem nervo, não tem osso. É uma delícia. Corrigi meus filhos duramente, e nenhum deles ficaram feridos comigo. Nenhum deles ficaram magoados e feridos e machucados comigo. Nunca. Entende? Porque nem sempre doer é machucar. Quando eu era criança, eu brincava de luta com eles, com os meninos. A gente brincava de luta. E a gente se rolava no sofá, no tapete, e brigava. E às vezes eu apertava com mais força e tudo, né? E às vezes quando eu percebia que doeu, olhava assim para mim com vontade de chorar, dizia, não filho, não foi nada, vem cá, tudo abraçava. Foi sem querer, perdão, entende? Essa brincadeira de filho com o pai, né? Às vezes a gente é muito mais forte, a gente aperta mais forte, e é uma brincadeira. Mas o filho sabia que era uma brincadeira. Fui corrigido muitas vezes, e doeu. Mas em muitas delas, quase todas elas, nunca fui machucado. Corrigi meus filhos, doeu neles, mas nunca os machuquei. O machucado vem da violência. O machucado vem das palavras pesadas, vem da agressão verbal, vem do xingamento. O machucado vem do desprezo, vem do abandono, da falta de atenção, da falta de carinho, da falta de abraço, de beijo, e não da surra ou da disciplina, mais do que tudo. Eu termino, eu poderia falar muito sobre isso, sobre limites e responsabilidades. Dou para vocês um conselho. Comprem um livro, adquire um livro chamado Limites. Eu esqueci o autor agora, se alguém procurar me ajudar aí. Limites. Todo homem, jovem, adolescente, homem, principalmente homem, deve ler esse livro. Limites. Paulo diz em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A NVI diz maturidade. Outras versões diz varonilidade. Varonilidade. É a mesma coisa, irmãos. A versão NVI é a melhor versão da Bíblia para se ler hoje. É a versão mais lida no mundo inteiro. Porque ela é mais prática, ela é mais atual. Maturidade e varonilidade. Parte desse processo de alcançar a varonilidade, sabe o que significa a palavra varonilidade? Significa ser um homem perfeito, um homem de verdade, um homem fiel, como a Bíblia traduz. Isso significa a palavra varonilidade. Parte desse processo de alcançar essa varonilidade é assumir as responsabilidades da nossa vida. O maior legado de um pai para o seu filho não é deixar um carro, uma casa, ou 3 casas, ou 10 casas, ou sei lá o que, ou não sei, deixar bens. O maior legado de um pai para o filho, e é muito importante nós entendermos isso, é deixar-lhes a nossa responsabilidade. Quando dizemos não aos nossos filhos, quando a gente não diz não aos nossos filhos, não estamos lhes ensinando responsabilidades. E há muitos homens hoje que não sabem ouvir não. Não sabem. Por isso estupram. Porque não sabem ouvir não. Então, quando você, escute o que eu vou te dizer e guarde isso. Quando você é confrontado e não gosta, quando você é confrontado e reage negativamente e não quer ouvir, você é um menino. Quando você não age dentro de casa como age lá fora, ou lá fora como age dentro de casa, você é um menino. Quando você se fere, se machuca, quando você deixa de fazer as coisas porque alguém falou alguma coisa com você que você não gostou, não quis, você é um menino.
Se você foge de quem pensa diferente de você, e você só anda com quem e se relaciona com quem concorda com você, você é um menino. Nós não queremos se nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, se nós queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos, se não é do nosso jeito, a gente não aceita, nós somos meninos. E assim vai. Não somos donos da vida de ninguém. As pessoas têm suas dificuldades, nós temos que respeitar como igreja, né, irmãos? Nós temos que amar e respeitar as pessoas. Mas o Senhor está nos trazendo uma palavra aos homens, porque Deus tem algo grande para fazer. Estamos cansados de homens que não são exemplo a outros homens. Eu volto a repetir, porque é infantil demais essas coisas, principalmente dentro da igreja, de não poder ouvir, de não aceitar que lhe chame a atenção, que não aceitar uma discussão. Se você está numa discussão, vira as costas e vai embora porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, você é um menino e precisa se curar, precisa se libertar. Se você acha que está todo mundo errado e só você está certo, você é um menino, precisa ser curado. Então, irmãos, por que eu trouxe essa mensagem para nós hoje? Porque se nós queremos que Deus faça o que Deus quer fazer em nossas vidas, nós vamos ser curados nessa área da nossa vida. Nós vamos ser curados hoje. Deus tratou comigo, porque esse menino que teve ausência de amor, de carinho de pai, começou de novo a se manifestar na minha vida. E eu comecei a perceber em mim atitudes e comportamentos nesses últimos tempos. E eu comecei a olhar e comecei a dizer, mas o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. O que está acontecendo? Eu estou mudando? Eu estou em alguma idade perigosa? Alguma coisa está acontecendo comigo? E aí o Espírito Santo me mostrou. E então eu fui buscar libertação e cura na minha vida. Entende, irmãos? Aí eu tomei uma decisão, que certas coisas que eu não fazia, eu tinha que fazer, gostasse ou não. Hoje o pastor Davi foi lá em casa, tomou um café. Ele chegou lá, o que eu estava fazendo, pastor Davi? Lavando louça. Estava lavando louça. Nunca na minha vida, irmão, homem não lava louça. Isso é trabalho de mulher. Nós perdemos um casal na igreja porque a esposa trabalhava o dia inteiro. O cara não parava em emprego. Chegava em casa, estava tudo para fazer. Ele estava em casa jogando videogame, vendo televisão. Ela chegava cansada do trabalho, tinha que lavar a louça, fazer comida. Uma mulher vai aguentar um homem assim algum tempo, mas não vai aguentar todo o tempo. Porque isso não é papel de homem. Isso não é papel de homem. Isso é papel de criança que em casa não sente a responsabilidade de lavar a louça. Né? Agora, se você tem empregado que lava a louça, é outra coisa, né, irmão? Você pode, né? Mas eu não vou deixar minha esposa lavar toda a louça depois de tudo que ela fez. Ela preparou a comida e tudo. Mas eu não tinha essa preocupação, eu não tinha essa visão, porque eu cresci vendo meu pai fazer isso. E era o lema que eu tinha na minha vida. Entende, irmão? Era o lema que eu tinha. E eu rompi com muitas coisas na minha vida. Anos atrás, quando eu ainda pastoreava, uma esposa me procurou. Que o homem chegava do trabalho, quando trabalhava, chegava do trabalho e sentava na televisão e no videogame. E ficava horas no videogame. No domingo ela falava assim, vamos para a igreja. Ele, já vou. Ela ia tomar banho, se preparar e ele no videogame. E um dia ela me procurou e disse, não aguento mais isso. Quando eu olho para aquele sofá, eu não vejo um homem, eu vejo um menino. E eu não me casei com um menino, eu pensei que eu tinha me casado com um homem. Aí chamei ele para conversar. Eu disse, rapaz,
Eu não consigo, eu trabalho. Eu disse, a única maneira de você salvar teu casamento, a tua vida, é você vendendo, se desfazendo desse videogame. Pois eu acho que isso não aconteceu, porque ela foi embora. E eu não sei o que aconteceu com ele, provavelmente está jogando videogame até hoje. Isso já faz muito tempo. Cuidado, irmão. Porque terminar a vida jogando videogame é a pior coisa que pode acontecer com o homem. Então é melhor que você se levante na sua vida e creia que Deus tem muito mais para você. Que Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Que Deus quer te usar nessa terra poderosamente. Que Deus quer que você seja um provedor, não só de dinheiro, mas um provedor de valores, de princípios, para teus filhos, para tua casa. Um homem, se você é um menino que está aqui, se você é um adolescente, um jovem, Deus quer que você cresça um jovem e se torne um homem de valores, de princípios. Vamos nos colocar em pé.